Olá, estamos aqui mais uma vez no podcast Ausculta da Faculdade de Medicina Zarnes de Itumbiara. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que a gente não tem vivência aí na educação básica, né? Mas que a gente precisa ter isso para um desenvolvimento melhor aí na fase adulta. Nós vamos falar de educação financeira para médicos hoje. Para isso, eu trouxe a Flávia Barreto. Ela é graduada em administração, especialista em finanças pessoais. E eu trouxe o Rafael Crispir, que é aluno que está no nosso nono período de medicina, para que a gente possa abrir o jogo aqui e trazer esse conteúdo para vocês e que possa ser uma sementinha plantada aí para um desenvolvimento. Vou passar a palavra para a Flávia, para que ela realmente se apresente, e depois para o Rafael, e a gente bate um papo aqui. Érica, obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de trazer esse assunto, de trazer um pouquinho de educação financeira para as pessoas, porque, como você falou, a gente não tem de onde tirar esse conteúdo. A gente não teve isso na nossa educação básica, então não é nada automático para a gente, não é nada natural falar sobre isso. Pelo contrário, a gente vê que as pessoas têm uma dificuldade enorme quando a gente fala de dinheiro. Muitas vezes nossa, eu não quero nem saber disso, nossa, depois eu penso nisso. Por quê? Como que a gente faz se a gente não foi ensinado, como todas as outras coisas nós fomos ensinados? Então, estou aqui para passar um pouquinho desse conhecimento para vocês. Espero mudar um pouquinho, plantar uma semente, né, na cabeça de cada um aí, para se preocupar um pouco com planejamento financeiro pessoal. E esse tema é muito importante, né? Porque, como vocês falaram, não tivemos essas informações, essa educação quando jovens, e o que vemos hoje são médicos endividados, médicos ganhando dinheiro, mas com o valor da dívida muito maior, seja por financiamento estudantil, seja por gastos pessoais. Então é muito importante isso. Isso que você falou é muito importante, Rafael. Vou até fazer um adendo aqui. Eu tenho muitos clientes médicos. Minha maior carteira de clientes hoje ela é de médicos. E são as pessoas que mais têm dificuldade com planejamento financeiro. São os que mais sabem fazer dinheiro, realmente. São os que mais ganham dinheiro, mas os que menos retêm. E, principalmente, os que mais têm a sensação de que só vive para pagar boleto, para pagar dívida, para pagar o custeio da vida. Não tem a sensação de um desfrute, de um aproveitar a vida. Então, isso é muito importante. Quando a gente fala em planejamento pessoal, a gente não está falando só em guardar dinheiro para o futuro. Isso é importantíssimo e a gente vai falar sobre isso. Mas de como viver bem hoje também. Como que eu vivo bem com o que eu ganho hoje? Essa é o eixo, eu acho que eu ia te perguntar aqui agora. Por onde, já que a gente sabe que é uma das profissões que mais faz o dinheiro, né? Mas tem essa dificuldade de como gerir, até porque a maioria é autônomo, né? Não tem um fixo mensal, às vezes é muito, às vezes nem tanto quanto foi o mês anterior. Qual seria a dica, talvez, para a gente começar a pensar nesse planejamento financeiro? Qual que seria o primeiro start? Assim, o que eu preciso parar e entender para começar a pensar em planejar o meu lado financeiro? Olha, Erika, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que realmente a gente não pensa assim. Quando eu chegar numa fase que eu não vou conseguir mais trabalhar, que eu não vou conseguir mais gerar renda, o que eu vou fazer? Eu vou viver de uma previdência pública que ela é completamente insuficiente. Hoje ela já é insuficiente e a gente sabe que ela não se sustenta. Então, ela vai ser muito mais insuficiente ali quando a gente for se aposentar. Pensar que eu pago o INSS, é obrigatório, eu tenho que fazer aquele pagamento, por quê? Pensando que lá na frente eu vou ter uma aposentadoria. Daí a gente vai pensar, esquece isso, você não vai ter. Você só vai ter se você fizer por você mesmo. Então, faz o que você está fazendo para o INSS para você. Separa uma quantia todo mês do seu salário que vai para investimentos, que vai formar um patrimônio no seu nome, no seu poder, e que você vai viver do rendimento, da rentabilidade que esse patrimônio vai te gerar. E aí você virou o jogo e aí você tem no seu poder
a sua aposentadoria. Você consegue viver bem hoje e consegue garantir que você está vivendo bem lá no futuro também. Então, pense nisso como um boleto. Igual você paga algum boleto, por exemplo, de um aluguel, de um financiamento de uma casa, que seja, eu tenho um boleto com a minha aposentadoria. E esse é o mais importante, porque se eu não fizer, eu não vou ter. E você hoje tem investimentos, né, que não são tributáveis, que consegue fazer esse boleto e não o leão não te pegar durante seu investimento. Então, acho isso também muito importante. Você tem vários tipos de riscos, né? Investimentos de riscos, médio riscos, mas você tem hoje investimentos mais tranquilos que você consegue, ao final de 20, 30 anos, ter um rendimento, uma aposentadoria. Então, é importante fazer esse investimento para você colher lá na frente. Fazer uma programação de 20, 25, 30, até 40 anos, para os médicos novos aí, e não depender de INSS, né? Previdência privada seria uma opção também. Então, temos muitas opções. Opções de investimento são diversas. Como você falou, tem os que não são tributados, são muito interessantes, porém, não é bom a gente ficar só preso nele por 2 motivos principais. Às vezes, se ele tiver mais vantajoso, ótimo. Mas existem investimentos que não são tributados, que a rentabilidade ela vai ser até maior do que se ele fosse, do que aquele investimento que não é tributado. E a gente tem que pensar um pouquinho também que aí a gente está dependendo um pouco do que o governo vai decidir. Agora, o governo já está querendo tributar a Previdência em partes que ela não era tributada. Então, o mais importante foi o que você falou mesmo, essa estratégia, é o tempo que a gente tem até lá. Porque o que é o investimento? Você colocar o seu dinheiro para ter uma rentabilidade. Ele vai te render todo mês aquilo. E a gente ainda tem uma mágica dos juros compostos. O que é? Ele vai render sobre o que você colocou e sobre a rentabilidade que você está tendo sobre o que você colocou. Isso no segundo mês você já consegue perceber. No terceiro, no quarto, daqui 10 anos, é tanta rentabilidade em cima de rentabilidade que isso te dá um valor muito alto. E quando a gente começa cedo, quando a gente tem tempo para chegar até a aposentadoria, você começa a perceber, e esses números eles são muito atrativos, que o que você investiu realmente, ele é muito, mas muito menor do que o que você teve de rentabilidade. Então, o que você fez? Você colocou o dinheiro para trabalhar para você. Só que essa lógica da mágica dos juros compostos, ela só fica bastante interessante mesmo, igual eu estou falando, se a gente tem tempo. Se a gente tem um longo prazo pela frente. Então, comecei a trabalhar, meu primeiro salário aqui, né? Eu já vou fazer no meu primeiro salário. Não vou perder tempo. Já vou fazer, eu vou criar essa disciplina, já vou colocar os meus gastos onde eles devem ficar, vou programar esses gastos para eu gastar bem também, para eu não extrapolar e para eu garantir que lá na minha aposentadoria, lá na frente, eu tô tranquilo, eu tô com a mesma qualidade de vida que eu tenho hoje. Isso que a Flávia trouxe realmente é uma realidade, toca em mim, que é a minha realidade, né? Se você não tiver essa disciplina de eu vou guardar um tanto ou eu vou investir, né? Guardar no sentido de investir, vou deixar para o próximo ou para o próximo, esse próximo nunca chega. Né? A minha realidade tem 11 anos que eu trabalho e demorou muito para eu compreender isso e a importância de fazer isso para independência financeira mesmo. Senão você fica sempre... Eu trabalho para pagar o que eu tô gastando, né? O mês é para pagar as contas que eu não consegui identificar o que seria essencial, o que não é, o que é para investir, o que não é. E essa tática de ser no primeiro, eu acho muito importante nesse mesmo sentido de você ser disciplinado no investimento. Porque passei por isso tanto no primeiro salário quanto em ter mais de um emprego. Né? Eu conseguia sobreviver com o emprego. Tenho 2, o dinheiro do segundo salário eu vou investir todo. Não, esse mês eu vou gastar. Né? Aí o mês que vem você vai querer gastar também. A gente sobe os nossos
prazeres, os nossos lazeres aí, não quer regredir, né? Então, realmente, se a gente não fizer isso como disciplina, isso como meta, é muito difícil começar o investimento financeiro. Você tem um compromisso, né? Eu acho que como um financiamento de um veículo, você compra o bem, não um investimento, mas você compra o bem e paga todo mês, para você guardar também tem que ser um compromisso. Tem que, você todo mês, independente se tá bom ou se tá ruim, você tem que colocar isso no orçamento. É onde que faz a diferença. Você ter um compromisso, uma disciplina e não mexer no dinheiro, mesmo em momentos que, vamos dizer assim, seria necessário. Sim. Então, a gente não vende um carro no meio de um financiamento para, assim, não deveria vender, né? Tem casos e casos, mas a gente não vende um carro no meio de um financiamento. Então, esse 10, 20, 30 anos que você faz esse compromisso, é como se você estivesse pagando e não deveria tirar, não deveria utilizar o dinheiro, né? Você tem os dividendos e você reinveste esses dividendos. É onde que acontece a mágica, né? Exatamente, exatamente. É você não retirar antes da hora. E isso... Eu ia falar que, como para o brasileiro em geral, eu acredito, é mais fácil a gente ter um boleto para pagar do que você querer tirar uma parte do que você recebe para investir sem estar vivendo aquilo no prazer imediato, né? Eu acho que é a nossa maior dificuldade. Primeiro, de não ter esse treinamento, esse ensinamento desde a base ali. E segundo, se privar das coisas como se você não pudesse usufruir disso em algum momento, né? Como se eu precisasse... me privar do lazer hoje para eu ter uma aposentadoria. E eu acho que a ideia da educação financeira não é essa, né? É saber equilibrar o que seria meu disciplinado aqui de investimento para o futuro e o que seria meu que eu posso ser feliz agora. E qual a estratégia adequada para isso? Olha, Rafael, muito legal que você trouxe. Existe uma estratégia que funciona bem em geral. Vou falar dela aqui. Para mim, assim, se você fizer essa estratégia, não tem como dar erro, tá? Não tem como você não se aposentar bem lá na frente. É claro que investimentos, a gente tem que tomar muito cuidado com investimentos, porque toda hora aparece aí nas mídias e tudo, promessas milagrosas de rentabilidades milagrosas, e o que acontece de fato, você acaba perdendo seu capital, porque ou é golpe, ou é pirâmide, enfim, isso a gente, infelizmente, a gente tem muito mais isso do que coisa séria. Porém, quando a gente faz bons investimentos e quando a gente investe de acordo com o nosso perfil, foi até uma coisa que você falou, então existem investimentos mais arriscados, que dão para a gente um retorno melhor. Porém, se não é meu perfil, se não está no meu momento, eu não preciso disso. Vamos para investimentos mais conservadores que eu vou conseguir dormir à noite e estar tranquila em relação a isso. E você vai chegar no lugar que você quer chegar. Então, primeiro ponto, né? Pensar sobre esse boleto que a gente falou. Você trouxe uma coisa muito importante do financiamento, por exemplo, num empréstimo para um carro, um financiamento de uma casa. Se você não paga esse boleto desse financiamento, o seu bem ele está atrelado a esse empréstimo, a esse financiamento. O banco vai pegar, porque você não pagou, você deixou algumas parcelas, agora acabou. O que acabou acontecendo? Você pagou um monte de juros para nada, enfim, aquele bem você não tem mais se você não paga. E a aposentadoria, se você não se planeja, você vai pensar, eu não vou ter, vão me tomar minha aposentadoria, porque eu não estou fazendo a minha parte aqui que eu combinei de fazer. Da mesma forma, eu não estou pagando o que eu me comprometi a pagar esse financiamento, essa casa não é mais minha, porque eu não tenho como pagar. Então, para começar, a melhor estratégia, e essa daqui ela é uma estratégia de ouro mesmo, quanto mais cedo a gente começa, menos a gente tem que dispor de um percentual da nossa renda, menos a gente tem que investir para chegar a ter um equilíbrio, para você manter a qualidade de vida que você tem hoje. Então, o percentual ele é muito pequeno se você começa cedo. Quanto mais tarde você começa, menos tempo você tem para atingir esse objetivo. Então, você vai ter que se privar de um monte de coisa para conseguir chegar lá com a mesma renda que você tinha, com essa mesmo padrão de vida. Então, comece no primeiro salário. Isso vai te levar a
para um sucesso financeiro muito bom. Provavelmente, inclusive, você vai ter uma renda bem superior ao que você tem hoje, tá? Então, o que você vai fazer? Pega a sua renda e divide ela. Divide esse orçamento seu. Em algumas partes, um percentual eu vou gastar com esse tipo de gastos, esse outro percentual com outro tipo de gastos e um percentual eu vou colocar para investir. Geralmente, o que mais dá certo, você pega 25%. É claro que eu vou falar em percentuais aqui, só que cada caso é um caso. Então, cada cliente meu tem um percentual diferente pelo tempo que a gente tem, por onde ele quer chegar, pela idade que ele deseja se aposentar. Mas, em geral, se eu tiver que falar em geral para muita gente, pega 25% do seu salário e investe para esse longo prazo, de 20% a 25%. E esquece esse dinheiro. Mesmo porque ele vai estar investido ali em produtos de longo prazo, não é bom a gente pegar antes. E tem vários porquês disso, porém é um assunto para um outro podcast. E deixa ele lá, deixa ele fazendo a mágica dele de juros compostos. Esses 25%, eles vão financiar toda a sua vida, eles vão te dar um salário equivalente ou maior ao que você tem, corrigido da inflação, que é uma coisa muito importante. Né? Hoje, 10 mil hoje, não compro o que 10 mil vai comprar daqui a 30 anos, mas a gente faz isso pela mágica dos juros compostos também, a gente vai corrigir esse valor da inflação, você vai ter o mesmo poder de compra. Então, 20% a 25% da sua renda, destina ela toda para investimentos de longo prazo. O restante você vai dividir entre gastos, que a gente chama, antigamente era muito falado de fixo, ainda é, mas um termo mais adequado é gastos burocráticos, que são gastos com habitação que a gente escolheu ter, transporte que a gente escolheu ter, o nosso carro, o tipo de transporte que você vai ter, o tipo de casa que você vai ter, sua alimentação do dia a dia, plano de saúde, esses são os gastos burocráticos, são gastos para manter sua vida, essenciais para manutenção da vida. Então, são gastos de manter a vida, são gastos que a gente chama com padrão de vida. Isso vai determinar qual o seu padrão de vida e geralmente é o mínimo que eu aceito para viver. E são os gastos mais perigosos. E aí eu falo para médico especificamente, é onde o médico mais erra, tá? É onde a gente tem o maior problema, que é subir um padrão de vida em um nível muito alto, que vai fazer com que ele tenha a sensação que eu estou só pagando boleto. Eu não estou aproveitando minha vida e eu nem estou também investindo para minha aposentadoria lá na frente. Então, esses gastos, eles devem ficar em até 30% do seu orçamento. E o que você faz quando isso acontece? Você garante que você tem uma boa qualidade de vida. Agora a gente vai para outro tipo de gasto que a gente chama de qualidade de vida, que é o gasto mais relacionado ao lazer. Então, são viagens, é o seu restaurante do final de semana, é o barzinho, é o show, é o vestuário. São gastos que a gente tem prazer de gastar. São gastos que a sensação que a gente tem é que eu estou aproveitando minha vida. Eu estou trabalhando, mas eu estou aproveitando minha vida. Então, é muito perigoso quando a gente sobe padrão. Hoje eu tenho um carro tal. Amanhã, daqui subiu o meu salário, aí eu já faço uma dívida para um carro muito superior a isso. Sim. E o que eu faço? 3 meses eu vou ficar nas nuvens achando a melhor coisa do mundo. Depois de poucos meses, vai ser só o mínimo que você aceita como um transporte, como um carro. Ele não te traz mais felicidade. Ele só é o mínimo para você. E aí você vai ter que se privar de várias coisas. A viagem não vai ser mais a mesma. O seu lazer ele já não vai ser mais o mesmo, porque você colocou um percentual muito alto para esses gastos burocráticos essenciais. E o gasto para sua qualidade de vida, ele está prejudicado. E o que mais vai ser prejudicado mesmo vai ser a sua aposentadoria, porque ninguém consegue viver sem um lazer. Então você vai acabar vivendo também com lazer, da mesma forma com os outros gastos burocráticos, e aí você comprometeu ali a sua aposentadoria. E quando você chegar lá, vai ser o problema que a gente vive hoje. Eu vou falar e vocês vão entender, porque a maioria das pessoas aposentadas, elas estão nessa situação. Como que acontece? Elas estão dentro de um apartamento menor do que era antes,
assistindo televisão e cuidando da saúde, porque é o que dá. É o que o dinheiro dá. O dinheiro não dá para fazer mais nada. E muitas vezes a gente depende de um filho ajudar, a gente depende ali de várias outras coisas, porque não é suficiente. Você trouxe uma questão que eu acho que às vezes a gente tem dificuldade de compreender isso e só passando realmente para entender. De achar que comprar um carro melhor, ou, não que não deva, né? Mas subir o nível nesse sentido vai te trazer o mesmo prazer de realizar uma viagem, né? Ou de poder sair e gastar com o que quer a hora que quer, né? Porque é diferente isso que você está falando mesmo. O carro, ele tem que ser, na minha visão hoje, né? Ele é para poder servir para mim, né? Para as questões que eu preciso de locomoção. E ele não é o meu bem de prazer, né? Ele me dá a possibilidade de um conforto maior no meu dia a dia, para eu poder fazer os meus deslocamentos, mas ele não é o que me dá o prazer, né? Ele não é o barzinho que eu vou sentar à noite e trocar uma ideia, ele não é a viagem que eu vou fazer mês que vem. Então, quando a gente começa a entender isso, dá para ver que não precisa subir tanto o nível de vida, e dá para usar o dinheiro de forma mais inteligente, que não seja só para demonstração mesmo, né? Não comprometer a renda, né? Hoje você financia um carro, os carros hoje, a faixa de 100 mil, um carro popular, formando na medicina, sendo médico, você quer um carro melhor. Sim. Então, normalmente não se tem o dinheiro para investir nesses veículos. Então, você financia, a taxa de juros são altas, e você compromete boa parte do seu orçamento sem ter a certeza que você vai trabalhar e conseguir. O médico é autônomo, a maioria deles. Então, você trabalha, ganha pelo que você trabalha. Você comprometer sua renda em financiamento de carro, financiamento de casa. É claro que casa é um investimento, mas você deveria comprar os bens com o dinheiro que você adquiriu. Normalmente a gente compra os bens com o que a gente ainda vai trabalhar, né? Que a gente não recebeu. Então você compromete muito o seu orçamento nesses luxos desnecessários. Sim. E deixa de fazer o investimento pensando na aposentadoria. Exatamente. E é isso, a Érica tocou num ponto muito importante, não é deixar de ter o carro, não é deixar de trocar de carro de vez em quando, de ter um carro melhor. Mas, como eu falei, é um percentual. Então, coloque esses gastos dentro de um percentual e você vai ver qual que é o carro que eu posso trocar agora. O que acontece, geralmente, é o que você falou, a gente vai para um carro muito superior ao que a gente pode. Então, aquele percentual, ele vai extrapolar. Então, o que eu posso? Se você aumentou o seu salário cada vez que isso acontece, porque isso vai acontecer várias vezes durante sua carreira, toda vez que isso acontece, você vai poder aumentar um pouquinho o padrão de vida, porque ele é um percentual. Só que aumente esse padrão de vida de forma consciente, de forma não extrapolar aquilo que você planejou, porque senão você vai deixar de aposentar. E aí a gente vai para os financiamentos, para os empréstimos. Que vão comprometer muito mais. E isso, infelizmente, é cultural nosso, de eu não tenho dinheiro, mas tem um recurso ali que eu consigo pegar. Eu pago uns juros, mas eu consigo pegar isso e eu tenho bem mais rápido. Então, o brasileiro ele é imediatista e ele não entende como que funciona a lógica dos juros compostos, porque da mesma forma que esses juros compostos, que esses investimentos vão te fazer aposentar, você precisa poupar pouco para ter muito lá na frente. A lógica, quando a gente fala em empréstimo, ela é ao contrário. Eu vou pagar os juros. Esses juros que eu estaria recebendo se esse dinheiro tivesse investido, eu estou pagando para o banco. Então, geralmente, eu pago de 3 a 5 vezes o valor do bem quando eu faço um financiamento. É claro que existem financiamentos estratégicos, mas eles são muito poucos e eles têm que ser muito bem pensados e planejados. Então, de uma forma geral, ele é muito mais prejudicial do que benéfico. A gente tem que fazer isso muito bem planejado.
Então, o que você falou está muito certo. E isso é cultural. Se a gente quer sair disso, se a gente quer não entrar nesse sistema, a gente tem que entender como que ele funciona e trabalhar ao nosso favor e não a favor de quem está recebendo os juros ali de um financiamento e de um empréstimo. Bom, alguma dica aí para os primeira turma que vai sair de formando, para os médicos que estão nos vendo, ouvindo, do profissional de saúde em geral, alguma dica aí de como iniciar, sem minimizando os erros aí, para tentar ter uma vida confortável e usufruindo dos prazeres imediatos também, mas pensando nessa educação financeira a longo prazo? Tem. Vamos lá, vamos numa bem importante aqui. Quando a gente falou muito aqui de autônomo, né? Então, aquela maioria dos médicos, eles são autônomos, não tem uma renda fixa ali, não vai ter um 13º, não vai ter uma férias ali e tudo mais. Então, faça isso acontecer. Você não está tendo, porque você é autônomo, você está recebendo a mais. Você tem uma renda boa. Pega um percentual disso e faz o seu 13º, faz as suas férias, porque quando você for viajar, quando você for comprar mais coisas ali no final do ano, você já guardou para isso. A gente chama isso de gastos programados. Eu vou guardar um pouquinho todo mês para eu fazer uma compra maior no final do ano, no final de 2, no final de 3 anos. Então, eu consigo trocar o meu carro ali com 3 anos, eu juntando e ganhando juros. Então, o que eu tô juntando vai ter muito mais ali na frente, porque ainda tem os juros que o investimento está me pagando. Então, guarda esse dinheiro para você trocar de carro, guarda esse dinheiro todo mês para você fazer a viagem do final do ano. Guarda esse dinheiro todo mês para você montar o seu consultório. Então, vamos dividir nosso orçamento da seguinte forma: 30% para esses gastos burocráticos com padrão de vida que a gente falou, mais 30% para sua qualidade de vida. Isso quase não acontece, tá, com os brasileiros, e só se você tiver muito bem planejado. Aqui você já garante, só nesse esqueminha você já garante uma qualidade de vida muito boa. Pega 15% e separa para gastos também, mas para outros gastos maiores que não é o gasto do mês a mês, que é um gasto que vai precisar de um valor maior e você precisou juntar para ele, mas você vai gastar, você não está investindo para aposentadoria, você está investindo para gastar. E os 25% ali, esses são 15%, né? E os 25% para sua independência financeira, para sua aposentadoria, que é nada mais do que eu cheguei na idade que eu quis, eu não preciso de mais nenhuma fonte de renda, eu não preciso mais trabalhar para eu ter o meu salário, porque eu formei um patrimônio suficiente para me dar uma rentabilidade que é o meu salário. Essa rentabilidade vai ser o seu salário. Então, você não precisa, você vai trabalhar se você quiser, no que você quiser, onde você quiser e no tempo que você quiser. Você não precisa mais. E uma pergunta: o que investir e como investir? Isso aí é uma pergunta muito boa. Não tem uma resposta muito certa, porque existem vários investimentos muito bons. A gente precisa entender qual que é o seu perfil de investidor. Até quanto você aceita tomar riscos. O risco está relacionado com retorno, mas o risco também está relacionado em você entrar ali na sua conta e ver seu dinheiro um pouquinho a menos um dia, depois um pouquinho a mais, e entender que isso é normal do mercado. Existem investimentos mais conservadores, então existe uma gama de investimentos. Para começar, a gente precisa de uma reserva de emergência, que é uma reserva para imprevistos. Vários imprevistos e emergências podem acontecer no meio do caminho e você vai precisar ir lá e pegar do que está investido para o longo prazo se você não tiver uma reserva. Então, vamos começar fazendo uma reserva de emergência com investimentos tranquilos, com investimentos que não têm essa variação que eu falei. Então, primeira coisa, abra uma conta na corretora e se familiarize com esse assunto. Entenda qual que é seu perfil. Assim que você abrir uma conta na corretora, vai ter um questionário que com todas essas perguntas, ele vai entender se o seu perfil é conservador, se o seu perfil é moderado, e aí vai ter investimentos, inclusive já indicados por eles ali para cada perfil. Então, coloque
primeiro faça a reserva de emergência em um tipo de investimento que chama renda fixa. Dentro dessa renda fixa tem vários tipos de investimento, coloque em algum deles e depois, mais para frente, a gente precisa entender mais sobre investimentos, então, falar sobre características de investimentos, como que cada tipo de investimento funciona, aí... Diversificar, então, né? Diversificar os tipos de investimentos. Com certeza. E é importante ter um profissional ao lado para te assessorar, né? Porque o médico, o papel dele é salvar vidas, cuidar, mas é fazer dinheiro, né? E você precisa de um profissional para te assessorar. Eu acho que isso seria muito importante também. Como que funciona esse profissional no mercado? Onde que encontra esse profissional? O que custa esse profissional? Porque tem o mito de é muito caro, mas eu particularmente não acho caro. Eu acho que sai muito barato você ter uma pessoa que entenda, gerindo o seu patrimônio, fazendo ele multiplicar, né, a longo prazo, e o custo é muito baixo, colocando nesse contexto. Sim, a gente tem que entender, por exemplo, tem muita gente que chega e fala, médico não tem tempo de gerir o dinheiro. Mas é a mesma coisa que se eu tô sentindo alguma coisa, se eu tô com algum problema de saúde, eu vou procurar um médico. Se eu tiver algum problema na justiça, eu vou procurar um advogado. Então, para o meu patrimônio, eu vou procurar um especialista também. É porque no Brasil, hoje, não é tão comum ainda esse tipo de profissional, não está muito difundido, tá? Ainda, mas está crescendo bastante. Então, procurem sim profissionais qualificados, certificados, isso é muito importante, porque como ainda é relativamente novo, essa especialidade aqui no Brasil, existe muita gente trabalhando sem as qualificações necessárias. Então, procure um profissional qualificado, ele vai ser o profissional certo para cuidar do seu patrimônio. Se você quer, eu que quero fazer o meu patrimônio, eu vou estudar para isso. Se não for um desejo muito grande, você gostar muito daquilo, coloque isso em número. Se eu tenho que dedicar, vamos supor, 3 horas no dia para eu estudar e acompanhar investimentos, quanto que eu estaria fazendo se eu tivesse trabalhando essas 3 horas? Né? Então, você vai ver que a conta nunca vai fechar e que um profissional qualificado ele é muito barato nesse sentido. Tá? Geralmente, como que funciona? Se você... tem vários players hoje no mercado. Então, tem um gerente de um banco, tem um assessor que trabalha lá na corretora de valores, tá? E eles, como que eles ganham? Eles ganham pelo produto que eles te indicam. Então, eles não vão cobrar de você. Porém, eles estão, né? Ele precisa sobreviver e ele tem que ganhar de algum lugar. Então, ele ganha do investimento que ele colocou para você. Ele ganha um percentual daquele investimento. Todo investimento tem um percentual e diferente. Cada investimento percentual diferente. E é aí que mora o conflito de interesse. Aquele investimento, ele é bom para mim ou ele é bom para a pessoa que está me indicando? Então, hoje... o melhor é pegar um profissional, vá atrás de um profissional independente, que não trabalha para instituição, que não trabalha para o banco, que não trabalha para a corretora. Ele é um profissional independente, ele vai cobrar de você, ele vai cobrar na sua frente, ao invés de ser cobrado atrás pelos outros profissionais. Então, você nunca sabe o que você está pagando. Pela frente, você sabe exatamente o que você está pagando e o que você está tendo de resultado. Então, esse profissional vai cobrar por esse serviço, pelo planejamento financeiro, que é muito importante, e pela gestão do investimento. Então, geralmente, essa cobrança ela é mista, ela é uma parte fixa pelo planejamento financeiro, pelo acompanhamento de como você está indo, com planejamento pessoal, com os seus gastos, com toda essa parte inicial, mais um percentual em cima dos seus investimentos. Tá? Geralmente esse é um preço muito baixo pelo resultado que você tem. Então, compensa muito. Tá? Procure um profissional, cada caso vai ser um caso, tá? Não tem como eu falar um preço fechado aqui, porque vai depender. Eu tenho muito trabalho com essa pessoa, vou ter pouco trabalho. Então, isso vai refletir no preço também desse trabalho, mas eu garanto que ele compensa e muito. Fica aí a dica. Iniciar, né? Tem que começar, né? Uma Sempre hora. tem um início. E que Esse não início seja
breve. Agora. Exatamente. Para não demorar tanto os resultados. A melhor hora de começar sempre foi ontem. E a segunda melhor hora sempre é hoje. Então, o quanto antes. É claro que estou me formando ainda, não tenho uma renda, estou só estudando por enquanto. Tenta fazer essa divisão já com o que você tem dentro de casa, vai fazendo essa divisão. Começou, agora é o meu primeiro salário, agora eu começo a ganhar dinheiro, é agora. Porque não adianta você levar seus gastos todos lá no topo do seu salário, agora está na hora, agora eu vou vir. Que foi o que a Érica falou, é doído. É doloroso. A gente vai ter que mexer em muita coisa que vai doer. E quando dói, a gente não quer mexer, não, né? A gente gosta do prazer imediato mesmo. Exatamente, anestesia, né? Ou mexe na marra, né? Não tem outro jeito, eu sofro. O sofrimento é grande. A gente escolhe, né? Sofrer agora ou sofrer depois. Não, sofrer depois não. Quando você tem um planejamento, você vive bem lá na frente. Sim, é quando a gente escolhe o prazer imediato, a gente tá deixando de Sim. pensar no nosso depois, né? E aí, por isso que eu falei, sofre agora ou sofre depois? Talvez o sofrimento lá vai ser muito pior, que a gente não vai ter nem como Recursos, desenvolver né? a mão de obra para isso, né? Vai estar mais difícil. Não vai aguentar mais 3 turnos, né, Rafa? Nossa. Aí ninguém aguenta mais 3, 4 empregos. É isso. Vocês querem fazer mais alguma colocação para o povo? Alguma dica final? Alguma cerejinha do bolo aí? Só para finalizar, então, dinheiro não leva desaforo para casa, nunca. Então, toma as rédeas, controla ele para ele não te controlar. E a melhor forma de fazer isso é se planejando. Boa dica, obrigado. Bom, gente, eu quero agradecer ao Rafa por ter topado vir aqui para a gente conversar e, como futuro médico, já tirar suas dúvidas aí de como começar ou dar continuidade no seu planejamento financeiro. E, mais uma vez, Flávio, obrigado por ter topado, tá aqui, tanto na palestra quanto aqui no podcast com a gente, enriquecendo para o pessoal aí um tema difícil de ter na formação básica. Eu que agradeço a oportunidade, é muito prazeroso falar sobre isso, trazer aquela sementinha para as pessoas começarem a buscar, a se interessar pelo assunto, para que elas não sofram o que essa geração agora de aposentados está sofrendo. É isso. Obrigada, gente.